Bem, galera, hoje aí a gente de volta com mais uma aula de biologia. Nessa aula de hoje a gente vai entrar definitivamente no assunto reprodução, nosso assunto de segundo bimestre. Tá? A gente já viu na aula passada o núcleo celular e a importância, né, dele para o processo de reprodução, porque a partir do entendimento do ciclo celular e da divisão celular das células, a gente pode começar a entender como que esses seres, como os seres, né, a partir dos unicelulares, conseguem se dividir, conseguem é, produzir novas células. Produzir novas células é o passo para a gente começar a produzir, a estar reproduzindo. Na realidade, para indivíduos unicelulares, produzir uma nova célula é se reproduzir. Agora, para os multicelulares, a gente viu um tipo de divisão celular interessante, que é a meiose. A meiose que para os animais e para todos os seres, né, que tem um ciclo de vida diplobionte, um ciclo de vida com número de cromossomos total, o que não acontece em todos os seres, por exemplo, vegetais não é bem assim. A gente viu que a meiose vai formar gametas, que é um outro tipo de divisão celular. No caso das plantas, a meiose vai formar esporos, e esses esporos vão formar os gametófitos, e esses gametófitos formam gametas. Tá? Mas, de qualquer forma, a meiose vai ter um papel fundamental para a gente dividir ao meio o número de cromossomos e poder fazer a união desses gametas, que tem metade do número para cada lado, e formar um novo ser que tem o número total de cromossomos daquela espécie. Isso é o princípio da reprodução sexuada, né, onde a gente vai ter troca de material genético. Beleza? Então, a gente vai falar mais disso aí, só que a gente vai ficar olhando para os slides lá com algumas imagens para facilitar a nossa memorização. Valeu, gente? Então, vamos lá, avançando nessa aula sobre a reprodução. Nós vamos falar de vantagens e desvantagens, vamos falar das características e dos principais tipos de reprodução que a gente tem na natureza hoje. Valeu? É isso aí. Então, boa aula para a gente. Então, a aula sobre reprodução, vamos falar dos tipos de reprodução e alguns exemplos de cada um desses tipos. Tá? Então, os seres vivos se reproduzem, vamos começar por aí, entendendo o que é esse processo de reprodução. Tá? Bem, qual é a vantagem de um organismo se reproduzir? Professor, é óbvio, reproduzir é óbvia a vantagem. Não. Qual é essa vantagem? A vantagem da reprodução é a permanência do ser vivo. Da espécie, né, no planeta. O objetivo, né, de todas as espécies é permanecer, ou seja, se perpetuar. Essa é a grande vantagem. Nenhum ser vivo é imortal, apesar de alguns viverem milhares de anos, como algumas árvores. Né? A gente tem árvores aí de 5.000 anos. Mas mesmo ela sozinha não se mantém. Ela precisou se reproduzir ao longo da vida dela. Por quê? Porque em algum momento ela iria acabar. Mesmo que uma vida muito longa, uma catástrofe poderia eliminá-la. Então, poderia eliminá-la, mas não eliminar os filhos dela. Um raio bate numa árvore e mata. Mas se não pegar nos filhos, não morre. Então, a vantagem da reprodução é a permanência da espécie no planeta. Né? A gente vai dizer, né, que é perpetuação das espécies. Beleza. Agora, de uma determinada espécie, se uma determinada espécie perder sua capacidade de reprodução, qual será a provável consequência? Por exemplo,
Se uma espécie é uma coisa que já aconteceu e acontece frequentemente, cada vez vem acontecendo mais, principalmente por causa da forma com que o homem vem explorando o planeta, de indivíduos de algumas espécies sobrar um indivíduo. Quando resta apenas uma população de uma espécie de apenas um indivíduo, o que vai acontecer com essa espécie? Esse indivíduo, quando morrer, o que aconteceu com a espécie? Essa espécie está extinta. Tá? Populações muito pequenas, por exemplo, também, onde vai acontecer muita endogamia, muito cruzamento entre irmãos. Isso vai empobrecendo, vai aumentando a carga genética, empobrecendo o pool genético, aumenta a carga genética, então, nos processos de endogamia, né, onde eu tenho populações pequenas, o que isso vai acontecendo? Vai entrando num funil. E aí, essa espécie também vai entrar, possivelmente, em extinção, porque vai chegar um momento em que há um afunilamento genético tão grande que elas se cruzam e não geram mais filhotes. Tá? Bem, então essa é a consequência. A consequência da falta de capacidade reprodutiva é a extinção. É a falta da perpetuação. Beleza, gente? Vamos avançar aí, então. Quais são os tipos de reprodução que a gente encontra na natureza? Nós vamos ter basicamente dois tipos de reprodução. Aquela mais simples, chamada de assexuada, que não envolve, o que a assexuada tem como característica? Não há troca de material genético entre indivíduos. Apenas um indivíduo se reproduz, né? Essa é a característica. Já na reprodução do tipo sexuada, apesar de ter várias formas, aqui estou representando apenas uma, que é a fecundação ou fertilização. Na sexuada, a gente vai ter o quê? Como exemplo, principal característica, a troca de material genético entre indivíduos. Ok? Então é isso. Reprodução assexuada ou agâmica, ou seja, que não há casamento. Não ocorre formação de gametas, não forma gametas, é agâmica. E não há troca de material genético. Tá bom? Ela é baseada na mitose. Lembra da mitose, galera? Uma célula tem lá o material genético dela. O que ela vai fazer com esse material genético? Ela vai duplicar o material genético e agora eu vou poder formar duas novas células exatamente iguais à original, né? Ou seja, é a reprodução mais simples, baseada em mitose, na divisão celular, onde uma célula de uma característica, por exemplo, 2N, né, igual a 2 cromossomos, ela vai formar dois indivíduos, 2N igual a 2. Tá? Beleza, gente? Vantagens e desvantagens da reprodução assexuada. A vantagem principal dela é porque ela é um processo rápido. Então, um indivíduo chegou numa região, rapidamente ele pode colonizar. Uma bactéria entrou, te contaminou hoje de manhã por algum motivo. E hoje à noite você já está com febre, todo surumbático, macambúzio, todo torto, né? Cansadão, corpo todo quebrado. Por quê? Porque rapidamente a bactéria se espalhou para o seu corpo. Tá? Por quê? Porque ela vai fazer reprodução assexuada. Agora, esses hábitats têm que ter condições semelhantes, eles têm que ser estáveis para a manutenção desse ser. Tá? Por isso que quando você toma um remédio,
um antibiótico, você está mudando o ambiente em que as bactérias vivem, que é o seu corpo. E aí você está alterando o ambiente, você mata elas. Você faz um processo de seleção natural delas. Você mata quem não é resistente. Se você não tomar direito, se o seu ambiente, por exemplo, você tomar, o médico passou para você tomar durante 10 dias, você tomou 3, ficou legal, parou de usar o medicamento, acabou. Você produziu, você matou as não resistentes e deixou todas as resistentes lá, te produzindo de novo doença daqui a alguns dias, se reproduzindo a vera em você, e aquele antibiótico já não serve mais, você vai ter que voltar para o médico, e aí talvez ter que fazer um teste para saber que tipo de bactéria que está ali agora e a que antibiótico talvez ela seja suscetível. E aí você vai ter que trabalhar com uma batelada de antibióticos completamente diferentes. Tudo porque você manteve condições que permitiu a sobrevivência de alguns grupos bacterianos, tá? E ela acontece sem a intervenção de um segundo indivíduo. Um único ser gera um outro ser. Agora, isso tem uma desvantagem. Peraí. Qual é a desvantagem? Isso aqui são vantagens, né? Qual é a desvantagem dessa reprodução? É que eu não tenho, falta aqui, variabilidade. Como eu falei para vocês, uma bactéria resistente, ela sobrevive ali no meio porque ela foi uma variante. Mas como é que surge variabilidade nesse caso? Somente por mutações. E mutação, galera, ocorre ao acaso. Em 99% das vezes ela mata o indivíduo, mas em 1% das vezes ela pode produzir alguém resistente. Tá? E que ele pode produzir um organismo melhor. E que aí esse organismo vai ser selecionado de alguma forma. Tá? Pode ou não ser selecionado, mas enfim, se o ambiente mudar, ele pode sobreviver. Então, nessa reprodução, nós vamos ter todos clones. Todo mundo igualzinho. Tá? E essa é a grande dificuldade. Por isso que, por exemplo, na reprodução assexuada, ela é muito utilizada até hoje, principalmente agora, mais atualmente com a tecnologia toda, para produzir alimento, por exemplo. Porque a gente vai ter uma planta legal que produziu muito, com frutos, com alimentos, né, sementes, enfim, o que for, folhas de grande qualidade. Só que se eu fosse fazer cruzamento, ia nascer um meio diferente, um mais legalzinho, outro ruinzinho, e aí ia demorar pra caramba. O que os humanos fazem já há muitos anos, 5.000 anos pelo menos, que os humanos fazem propagação vegetativa. Pegou uma planta bacana, produz mudas, e espalha essas mudas numa área. Só que é todo mundo igualzinho, cara. A muda se dá por um broto. Um broto se dá por mitose. Então aquele broto ali que está saindo daquela planta principal, ele é um clonezinho daquela planta principal. Então eu tenho certeza de uma coisa: se aquela planta é boa, aquele broto é bom. E aí eu espalho ele em todos. Só que tem um detalhe: se naquele ambiente eu tenho uma praga que bate numa daquelas plantas e gosta de comer a folha dela, todo mundo foi embora. Por isso que a gente criou os defensivos agrícolas. Por isso que existem formas de controlar essas populações usando veneno. E aí você vê, né, no Brasil agora, atualmente, o país que mais liberou, nos últimos, de 2018 para cá, é o país que mais liberou agrotóxico nas plantações. Né? E isso faz bem? Será, né? Um alimento que está sendo distribuído para o mundo, muitos países já pararam de comprar alimentos brasileiros justamente. Agora que
estamos nessa pandemia, é claro que a gente vai ter grandes retornos nessa condição, porque está precisando de alimento, mas em condições normais, muitos deixariam de comprar esses alimentos justamente porque estariam contaminados, né? Enfim, a gente contamina o alimento para poder matar quem come o alimento, né? É um problema muito sério. Tá bom, gente? Então, essa é a desvantagem da reprodução assexuada. Ela precisa manter um ambiente equilibrado porque é todo mundo igualzinho. Não tem variantes resistentes, geralmente, a não ser que surjam por mutação. Tá bom? Bem, quais são os exemplos de reprodução assexuada? A gente vai ter a primeira mais simples, que é a reprodução por bipartição ou cisparidade. Ou ainda divisão binária. Tem esses três nomes, tá? Divisão binária. Então, bipartição, cisparidade ou divisão binária. É a mesma coisa. Tá bom? E como é que se dá? É esse aqui, ó. Temos uma bactéria em A, ela duplica o material genético dela em B, aqui, e aí ela faz citocinese, tá vendo? Ela está começando a se dividir em C, em D elas já são duas células numa mesma estrutura, e em E eu tenho dois novos indivíduos que são exatamente iguais àquele anterior. Um se renova, uma parte dela que se renova, né? E o outro é totalmente novo, né? Bem, isso é a típica reprodução das bactérias. A gente tem um outro tipo chamado de esquizogonia. Não é esquizofrenia, não, é esquizogonia. É muito parecido, também chamada de divisão múltipla. Por quê? Porque uma célula vai produzir vários núcleos aqui dentro. Uma célula eucariótica, a gente já sabe o que é, aquela que tem um núcleo com carioteca. Produz vários núcleos. Isso é típico aqui da malária, tá? Que vai produzir febres de 48 em 48 ou 72 horas. Por que ela produz essas febres? Porque é nesse período em que ela está sofrendo esquizogonia dentro das hemácias. E aí, quando ela sofre, ela se espalha rapidamente, causando um febrão. Depois, cada uma entra numa hemácia, fica lá até produzir uma nova esquizogonia e matar aquele monte de hemácias, e aí vai para mais hemácias. É típico aí do Plasmodium malariae, que causa malária, tá? Plasmodium é o nome do... Tem vários, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, a gente chama de Plasmodium sp, qualquer espécie. Então ele tem uma célula que vai dividir em vários núcleos, fazer cariocinese, e depois, em algum momento, cada núcleo desse vai originar uma nova célulazinha, que aí vai sair. Isso aqui acontece dentro de uma outra célula, dentro de uma hemácia, tá? Um glóbulo vermelho, no caso do nosso sangue. Ela faz isso aqui, ó. Então, eu estou envolvendo aqui como se ela estivesse dentro do nosso glóbulo vermelho. E aí, quando ela criou isso aqui, ó, ela matou o glóbulo vermelho, ó. E todas elas vão sair aqui, ó, para ocupar novos glóbulos vermelhos. Esse é o processo de esquizogonia, tá bom? Outro tipo simples, o brotamento. Então, eu tenho um indivíduo adulto que, por mitoses, começa a produzir novas células no broto, e esse broto cai ao chão, produzindo um novo indivíduo, tá? Brotamento. A gemulação é um tipo de brotamento especial, tá? Que vai acontecer nas esponjas marinhas, assim como o brotamento típico. O que é isso? Aqui, nesses três tipos, as esponjas estão diretamente envolvidas, tá? Nesses três tipos aqui, nós vamos ter a esponja acontecendo. A gemulação é no momento em que tem estresse ambiental, aumentou muito a salinidade do mar, diminuiu muito, enfim, alguma coisa aconteceu que ela não está conseguindo sobreviver. Ela vai
encapsular alguns amebócitos, que é um tipo de célula especial, e vai formar uma espícula resistente em torno dela, que a gente chama de gêmula, o contexto todo. E isso aqui é uma estrutura de resistência. Quando chegar o ambiente ficar de novo com uma boa estrutura, bom para sobreviver, ela vai voltar à vida, ela vai ter gemulação. Isso a gente chama de gemulação. As esponjas também têm a regeneração. O que eu estou mostrando aqui é um verme achatado, um plateuminto. Mas as esponjas fazem a mesma coisa. Se eu pegar um plateuminto aqui e cortar no meio, uma planária, tá? Cortar no meio, vira duas. Se eu cortar assim, ó, até aqui, vai ter duas cabeças. Se eu cortar ela toda aqui, ó, no dia seguinte são outras duas, tá bom? Capacidade de regenerar. As esponjas marinhas também fazem isso. Aqui é uma esponja marinha. Se eu pegar uma esponja marinha e passar num ralador e sobrar um monte de pedacinho dela no fundo, dentro do mar, é óbvio, elas são marinhas, né? O que vai acontecer? Cada pedacinho dessa vai dar origem a uma nova esponjinha. Tá? Ou seja, a gente chama isso de regeneração, ou também é regeneração ou fragmentação, reprodução por fragmentação. Você fragmenta o indivíduo e ele volta, cada fragmentozinho vai virar um novo indivíduo. Beleza, gente? E temos a multiplicação vegetativa, que é aquela que a gente estava falando sobre as plantações, né? Então, uma planta está aqui, ó. As plantas conseguem fazer isso naturalmente. Ela produz um broto, e esse broto tem capacidade, ela é exatamente um clone dela, tem uma capacidade de se soltar aqui e formar um indivíduo sozinho. Tá? Isso é usado até hoje, a gente usa isso aí em processos de estaquia, né? A vovó em casa geralmente faz as mudas, né? Tem várias formas de usar isso aqui, e são usadas para manter plantas e para reproduzir plantas, multiplicação vegetativa. Esse indivíduo aqui e esse aqui são geneticamente idênticos. Beleza? São clones. Bem, vamos então à reprodução sexuada ou gâmica, aquela onde há troca de material genético. Né? Troca de material genético com a participação ou não dos gametas, mas geralmente vamos ter gametas. Bem, ela é baseada na meiose, ou seja, uma célula 2N igual a 4 vai dar origem, primeiro, na primeira meiose, nossa última aula, hein? Na primeira meiose, duas células com 2, e depois, cada uma dessas, uma célula com 1. Na realidade, desculpa, com 2. Tá? É porque elas estão duplicadas aqui, ó. Tá? Então, uma célula com 4 vai dar origem a 4 células N igual a 2, que é justamente a metade, por isso o nome meiose. Tá? Então, e isso forma os gametas. Então, por exemplo, o espermatozoide, na espécie humana, tem 23 cromossomos. O óvulo tem outros 23. Quando eles se fecundam, juntam aqui, né, vai formar o quê? Um zigoto com 46 cromossomos, que é o nosso número 2N. 2N igual a 46 é o número da nossa espécie. Tá? Então, os gametas têm a metade do número de cromossomos da espécie, porque eles sofreram meiose. O nome meiose é dividir ao meio. Beleza? Bem, a gente já viu na nossa última aula. Quem não assistiu ainda, faz o favor de assistir, tá? Então vamos lá. Vantagens e desvantagens da reprodução sexuada. Vantagem é a variabilidade genética, né, de características na descendência. Por quê? Porque o gameta vem de um indivíduo
e o outro gameta de outro, completamente diferente. Quando eles fecundam, eles formam um indivíduo que é totalmente a mistura, né? Isso aqui a gente já chama de recombinação. Então, esse novo indivíduo ele já é uma recombinação desse aqui. Fora isso, que durante os processos de meiose ocorrem recombinações aqui dentro para formar os próprios gametas. Então eu tenho recombinações para formar os gametas e uma nova recombinação para formar o novo indivíduo. Tá certo? Então eu tenho uma grande variabilidade. O que isso me permite? Me permite viver em diversos ambientes diferentes no mundo inteiro, em diversas condições, ser muito mais ajustável a diversas condições que o ambiente, que o planeta me permite. Tá? Agora, qual a desvantagem? Vou apagar isso aqui para não ficar bagunçado. Qual a desvantagem disso? A desvantagem é que você demora para fazer gameta, para até o indivíduo amadurecer, né? E haja tempo para amadurecer alguns indivíduos aí. Não amadurece, né? Demora, é um processo muito lento, com enorme dispêndio de energia, tanto na formação dos gametas quanto nos processos que desencadeiam a fecundação, né? A gravidez, ou, né? Enfim, isso demanda muita energia do indivíduo que está ali passando pelo processo. Ok. E é lento. É lento. Tem plantas, por exemplo, que passam a vida inteira sem produzir flores, que são os gametófitos, que vão gerar os gametófitos, que produzem gametas. Né? Os gametófitos seriam o tubo polínico e o que dá origem à semente. Então, essas estruturas que dão origem aos gametas, elas está dentro da flor. Tem planta que para dar flor demora a vida inteira, 50, 60 anos. Tá? E aí dá a flor e morre. Muitas palmeiras são assim. Tá? Existem animais assim também. Demoram, quando produzem os gametas, morrem. Se reproduzem e morrem. Polvos, né, fazem isso, as fêmeas e os machos morrem. E outros vários animais. Tá? Então é um processo bem mais lento. Bem, tipos de reprodução sexuada. A gente vai ter a fecundação ou fertilização, que é o mais comum, né? Então, que a gente vai ter gametas que vão, espermatozoides, que são N, né? Vão fecundar óvulos ou ovócitos, que são N também, né? Então, N fecundando N vai dar um zigoto 2N. Beleza? Ah, professor, como é que é o negócio dos gêmeos? Não são dois espermatozoides no óvulo, não. Sempre entra um só. Se entrar dois espermatozoides, vai formar um indivíduo 3N. Poliploidia em animais mata. Só vegetal pode acontecer, mas em animal mata. Tá? Em vegetal também não é espermatozoide e ovócito, tem outros nomes. Tá? Mas os gametas, eles vão se reproduzir, tá? E cada gameta só pode fecundar um outro gameta, tá bom? Uma vez só, tá? Então como é que é o gêmeo, professor? Depende do tipo. Por exemplo, se eles são diferentes, é porque, no nosso caso, né, a mãe liberou 2 óvulos, e aí são 300 milhões de espermatozoides na ejaculação. Então, é um para cada um aqui. Um espermatozoide chega nesse, o outro chega nesse. O primeiro passou pela corona radiata, elimina. O óvulo produz uma barreira, o ovócito secundário produz uma barreira, ele começa a sofrer meiose 2, ele continua, ele completa a meiose 2 dele, forma um corpúsculo polar, e isso gera uma reação em cadeia que bloqueia a ação para os outros não entrarem mais. Tá? Então, quando os gêmeos são diferentes, é porque foram 2 óvulos. Então, aqui formou um zigoto,
e aqui formou outro zigoto. Se os gêmeos são iguaizinhos, foi um óvulo e um espermatozoide, que por algum processo formou um zigoto e esse zigoto se dividiu em dois. Que aí tem interferência genética, né? Geralmente a família vai ter isso para trás, tem genes envolvidos nisso aqui, despertando esse tipo de formação de dois indivíduos que são exatamente idênticos, tá? Muitos vão se desenvolver colados, né? Vai ter aquela coisa dos irmãos siameses que nascem colados e tal. Isso não acontece com esses indivíduos aqui que são diferentes, tá? Esses indivíduos diferentes, eles podem ter duas placentas, pode ter uma placenta só compartilhada, mas pode ter duas. Esse aqui também podem ter duas placentas, tá? Mas a gente chama esse aqui de dizigótico, porque foram dois zigotos, ou irmãos, ou gêmeos fraternos, né? Fraternos. E esses que são iguaizinhos a gente chama de gêmeos idênticos. Ou monozigóticos também, tá? Tem uma outra terminação que é bivitelinos. A bivitelinos, esse aqui, univitelinos. Por quê? Porque formou apenas um vitelo, bem na origem do indivíduo, tá? Beleza? Mas isso é a fecundação, tá bom, gente? Então, dois gametas N produz um indivíduo, um embrião 2N. Bem, aqui está, né, uma representação da fecundação nos humanos. Então, a mulher liberou um ovócito, tá vendo aqui, com a zona pelúcida, corona radiata, né? Corona radiata. E zona pelúcida aqui no meio. Tem um pronúcleo feminino, que ainda está em divisão celular. Assim que o primeiro espermatozoide chegou aqui, forma os glóbulos polares, forma mais um glóbulo polar, tá? Esse cara aqui vem para 23. Aqui eu já tenho um pronúcleo masculino com 23. Soma os dois e aí vai formar um indivíduo 46. O interessante aqui também é saber o seguinte: o espermatozoide ele pode ser X ou o espermatozoide pode ser do tipo Y. Os óvulos sempre serão X, tá? Porque a mulher é XX. Então, o que vai acontecer? Se o gameta, se o espermatozoide que fecundar esse óvulo aqui for um X, isso vai formar um indivíduo que tem 44 mais XX. Isso aqui é uma menina. Agora, se o espermatozoide que fecundar for do tipo Y, vai formar um indivíduo aqui, ó, 44 mais XY. Isso aqui é um menino. Beleza? Então tá aqui, ó, formou, o embrião começa a se deslocar. Olha onde vem os espermatozoides na tuba uterina, a gente vai aprender isso aqui, tá? Formou, ele vai começar na tuba uterina a se deslocar, o embriãozinho formando, tá vendo? Isso aqui, ó, vai formar o embrião que vai nidar dentro do endométrio, ele vai para dentro do endométrio do útero materno e lá ele vai se desenvolver, tá? Beleza? A gente vai aprender mais sobre isso aí mais à frente. Bem, partenogênese é um tipo especial de reprodução sexuada, onde eu vou ter uma rainha que produz óvulos que serão fecundados por um zangão. Isso vai gerar novas rainhas e operárias, que são 2N. Agora, ela produz óvulos que também não são fecundados, que formam o macho, que é o zangão. O macho é N. Esse cara aqui, ó, ele tem um corpo dele haploide, ele é um indivíduo haploide. N. Essa rainha é 2N, né? Como a gente está vendo aqui. A rainha produzida é 2N. Então, as rainhas 2N podem ser fecundadas por um zangão N ou podem produzir óvulos, quando querem fazer fecundação, produzir óvulos para formar machos.
porque geralmente as colmeias só têm fêmeas, rainhas e operárias. Às vezes a rainha bota óvulos que não são fecundados, formando machos, somente para acasalar com os filhotes, que serão novas rainhas, tá bom? Poliembrionia ou poliovulação. Poliembrionia é aquele caso que eu falei, gente. Um espermatozoide e um óvulo formam um zigoto. Esse zigoto se divide em dois e forma dois indivíduos, gêmeos univitelinos, geneticamente idênticos. Quando eu tenho poliovulação, eu tenho dois espermatozoides e dois óvulos. A mulher ovulou duas vezes naquele mês. E aí um espermatozoide fecundou um, fecundou outro. Formou dois embriões gêmeos bivitelinos, ou diferentes, irmãos fraternos, beleza? Pedogênese, galera, não confunda isso aqui com geografia, não é formação de solos. Pedos significa infantil, infância, criança, tá? Você vai ao pediatra, né? Então, pedos é isso. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, que é o caso de indivíduos em estágio larvário do Schistossoma mansoni, causa uma doença chamada de esquistossomose, tá? Outro aqui, o fascículo hepática, tá? O que eles vão fazer? Indivíduos jovens, tá? Chamados de miracídeos, esses indivíduos aqui, eles são larvas. Essas larvas ganham capacidade de reprodução, tá vendo aqui? E produz um monte de indivíduos aqui dentro. Esses indivíduos vão formar cercárias, que é um outro tipo de larva. Ou seja, é uma larva que dá origem a um outro tipo de larva, tá? Por fecundação interna aqui, tá bom? Essa larva cercária penetra no pé das pessoas que andam descalços ou que estão tomando banho em lagoas contaminadas, vai para a circulação e forma esses vermes aqui que vão causar a doença, tá? Enfim. Neotenia. Neotenia é diferente. Neotenia é quando o indivíduo adulto tem características de jovem ainda. Tá? É aquele cara que não desenvolve, o cara mocarão de criança. Brincadeira, tá? Na realidade é um indivíduo adulto com características infantis e se reproduz. A gente chama isso de neotenia. É o caso aqui desse axolote. Isso aqui, ter essas brânquias aqui nos anfíbios, tá? É uma característica que o girino é que tem. Tá vendo aqui? Parece um girinão grandão. É um girino, que já tem umas patinhas aqui, mas um girinão. E ele já se reproduz. Então a gente chama isso de estado de neotenia. E por último, nós vamos ter a conjugação, que é típico de bactérias também. É um tipo de pré-reprodução ou reprodução pré-sexual. Tá? Porque aqui não tem formação de gametas. É o seguinte, eu tenho uma bactéria positiva que tem um plasmídio aqui, ó, e uma bactéria negativa que não tem. Elas formam uma ponte celular. Esse plasmídio se duplica, e que ele é DNA, tá? E esse cromossomo extra vai passar de uma para outra bactéria. No final, ambas vão ter esse plasmídio, ou seja, houve troca de material genético. É uma conjugação, isso ocorre em bactérias. Ok, galera? É um tipo de reprodução sexuada, pré-sexuada. Beleza? É isso aí. Agora vamos fazer exercícios e para fixar esse conteúdo. Beleza? Valeu, aquele abraço.